bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje teremos a penúltima aula, no caso a outra é só de encerramento, referente a módulos e funções. Antes de começarmos a aula, tenho alguns avisos para vocês e também eu vou compartilhar a tela já com vocês sobre o projeto final que vocês irão precisar para emitir os seus certificados, além das atividades feitas constantemente, certo? O primeiro aviso é que a lista de dicionários, certo, vai até esse domingo, dia 13/11, certo? A lista de funções vai até o outro domingo, até a próxima semana, 20/11, ok? A lista de módulos, ela vai possuir 2 semanas de prazo, ok, pessoal? Então ela vai ter 2 semanas aí, porque vocês aí já vão estar idealizando o projeto final para poder desenvolver e entregar. Ou seja, a lista de módulos desta aula que vocês estão assistindo agora vai ficar para dia 27/11, novembro. E o projeto final, lembrando, a gente já estipulou um prazo maior para essa aula, para vocês entregarem essa atividade. E depois de uns 6 dias, 7 dias mais ou menos, vocês entregarão o projeto final, que é para dia 4, certo? Dia 4 de dezembro. No caso, eu vou compartilhar com vocês aqui a documentação que vocês também receberão, certo? O documento sobre o projeto final, relacionando todos os temas e o que vocês precisarão fazer. Deixa eu compartilhar bem rapidinho aqui, só para vocês terem ideia, para a gente começar a aula. Aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui temos a documentação, certo? Tudo aqui está devidamente descrito, certo? Vocês, eu acho que se sentirão alguma dificuldade só no desenvolvimento, que a gente deixou bem claro como e o que vocês devem fazer. São 5 temas, certo? O último é tema livre, ou seja, você pode desenvolver qualquer coisa lembrando e obedecendo os critérios de especificação, ok? Onde o primeiro projeto é um contador de palavras textuais. Aqui vem toda a descrição, certo? Temos aqui uma documentação sugerindo a vocês para ajudar, ok? Tem uma biblioteca que ajudará no processo do desenvolvimento, as recomendações, tudo certinho. Também sugestões, tutoriais do Stack Overflow. Temos aqui também o segundo projeto, que é uma calculadora simples, onde a gente disponibilizou o link do MEF, que é uma biblioteca que a gente vai falar dentro dessa aula. Então prestem bastante atenção, quem for fazer o projeto da calculadora simples vai usar muita coisa que a gente vai ensinar hoje aqui nesta aula, ok? Tem as recomendações, todos eles têm as sugestões de bibliotecas que serão usadas e também as recomendações, certo? Então não se preocupem, qualquer projeto que vocês pegarem tem aqui uma parte descritiva para vocês entenderem tudo certinho, ok? O quarto projeto é organização financeiro, terceiro projeto coletor de filmes, e o quinto projeto, como eu disse a vocês, tema livre, certo? Aqui colocamos os pontos a ser atendidos, certo? Os critérios para que vocês não passem de fora da curva e desobedeçam não, mas que não cumpram com o que foi prometido aqui dentro do tema livre, certo? Então, além do tema livre, tem mais 4 projetos aí que vocês podem fazer. Vocês decidem elaboram, e este projeto final é até dia 4 de dezembro, certo? Lembrando, a aula de hoje tem 2 semanas de prazo para a resolução das atividades, ok? Vamos lá começar a aula. Lembrando que para receber o certificado precisa enviar 5 listas, certo? 5 listas. Isso foi falado lá no começo das aulas, na apresentação, provavelmente, que seria 5 listas ou 4 listas e um projeto, certo? Então você pode enviar 5 listas ou 4 listas e um projeto, ok? Então, cientes disso, vamos para a aula.
Bom, vamos lá. Como dito no começo da aula, hoje teremos módulos e pacotes. Eu não sei se vocês se recordam quando a gente estava falando, estava fazendo e estava dando a aula de listas, que vocês usaram aquele ponto length, que era para saber o tamanho da determinada lista. Aquele ponto length, onde a gente recebia aquele comando ou aquela função, faz parte de uma biblioteca padrão própria embutida do Python, certo? Ela ali está por default. E hoje a gente vai aprender um pouco mais de funções dentro de bibliotecas, certo? De módulos de pacotes que estão auto-integradas no Python, certo? A gente só precisa fazer algumas alterações, a gente precisa ler também, caso vocês usem módulos e pacotes em seus programas. A recomendação que a gente dá sempre quando vocês não conhecem um módulo e nenhum pacote, que vocês vão nas documentações do Python e lá eles me usam certinho o que cada função de um determinado módulo ou determinado pacote faz. Bom, vamos lá. O que são e qual a importância? Modularização. Dividir grandes problemas. Temos 3 pontos. Dividir grandes problemas, aumenta a legibilidade e facilita a manutenção. A modularização é nada mais que um bloco, certo? É um bloco, podemos fazer como alusão aqui. É um bloco de códigos de funções, certo? É um único container, em uma única caixa, certo? Onde a gente pode usar aquela caixa quando a gente importa para o nosso programa. E ela facilita o nosso trabalho, por quê? Porque todas as atualizações que são feitas dentro dessa caixa automaticamente são atualizadas dentro do nosso programa. Porque a gente pode usar esse módulo, isso é de forma optativa, certo? A gente vai ver ali, vai ficar bem mais fácil quando a gente estiver no código. Hoje é uma aula bem mais prática, então vocês vão entender mais no código, porque a teoria é um pouco mais complexa. Mas ela divide grandes problemas porque ela tem uma certa automação, ela produz uma certa automação para os nossos programas. Então, ela tem funções que vão facilitar a manutenção, aumentar a legibilidade e dividir grandes problemas. Não precisamos inventar a roda, podemos importar códigos desenvolvidos por outros usuários para auxiliar o nosso problema. Ou seja, essa caixa, como eu disse, é um conjunto de códigos que a gente pode pegar pedaços desses códigos para que o nosso programa ele seja executado mais rápido e que a gente automatize o nosso tempo de programação de um determinado programa, ok? Bom, nessa aula iremos usar 5 bibliotecas, mas no exercício final a gente vai usar mais um para vocês sanarem todas as suas dúvidas. As bibliotecas de propósito simples são Math, Random, Statics, Datetime e Time. O Math ele trata de variáveis, de funções, por exemplo, hipotenusa, seno, cosseno. Então a gente vai ver tudo isso. Random, geração de aleatoriedade, certo? Tanto para números quanto para nomes. Statics, dados estatísticos, para fazer um tratamento de dados estatísticos. Datetime, para a gente tratar de datas, também como time, que são bibliotecas e subbibliotecas aí que a gente vai usar. Beleza? Então vamos lá. A gente vai tratar do código já bem rapidinho. E como realizar a importação. Para importar uma biblioteca inteira, por exemplo o Math, a gente usou como o problema aqui em Math, a gente faz um import Math. Então a gente está importando a biblioteca Math. Importar funções específicas, ou seja, se a gente colocar um import Math, vem todas as funções possíveis ali colocadas naquela biblioteca. E para a gente especificar uma única função que a gente precisa, ou seja, estou precisando no meu programa a hipotenusa do triângulo. Então, o que é que a gente especifica? From Math, certo? Da biblioteca Math, se a gente for trazer, levar para o português, da biblioteca Math, importamos sqrt, beleza? Sqrt é uma função que a gente vai ver logo mais. E para a gente reduzir nomes de bibliotecas, certo? É simples.
import math, por exemplo, essa última linha, import math as. A gente está importando o math com o nome M. Então toda vez que a gente for usar o M, a gente está puxando a biblioteca math. Beleza? Vamos lá para o código para ficar bem mais simples para vocês. Pronto, o que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu importei a biblioteca math e executei. Sempre quando vocês podem digitar o código de vocês aqui, certo? Ou podem usar uma única célula para executar a biblioteca. Isso é a opção. Mas para facilitar, vamos criar o programa aqui mesmo, certo? Vamos lá. A gente importou o math e eu vou usar aqui o M para renomear ele de math para M. Então, sempre quando a gente for usar o M, ponto alguma coisa, ele vai tratar da biblioteca, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui do sqrt, que no caso é o retorno de uma raiz quadrada, ok? E a gente vai precisar receber um número do usuário e ele vai entregar como saída, exemplo de saída, a raiz quadrada, ok? Vamos lá. Recebe um número inteiro, vamos colocar inteiro aqui. Digite um número. Vamos lá. Digitou o número. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou guardar isso aqui numa variável e aplicar a função, certo? A gente pode pegar. Deixa eu facilitar para vocês aqui. Print. Deixa eu só colocar aqui logo. Eu vou colocar aqui a raiz quadrada do número descrito e vou colocar aqui um res, que no caso aqui é o resultado, certo? A gente vai iniciar essa variável aqui. Res vai ser o número que a gente digitou, ponto .m, no caso é no caso é a biblioteca que a gente renomeou aqui, certo? Ponto .sqrt. Não, no caso aqui, desculpa pessoal, eu vou até colocar aqui o num. A raiz quadrada a gente pode fazer o seguinte: math, que a gente tá, vocês podem ver que é o seguinte. Olha só como o Python aqui é intuitivo pra gente. A gente já colocou o nome dela, da biblioteca math, para M. Se a gente colocou o ponto aqui, ela vai puxar. Como a gente não selecionou algumas funções específicas, aqui mostra todas as funções que são possíveis dentro da biblioteca. Olha só, é ampla essa biblioteca. Então tem logaritmo 10, se tem raiz quadrada, se é infinito, a hipotenusa, exponenciais, certo? Seno, cosseno. Então é ampla, ok? E como no caso a gente quer a raiz quadrada, a gente usa sqrt. Ela já mostrou aqui, ok? A gente importou, certo? O que é que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada inicialmente. Por quê? Porque a gente não colocou nenhuma variável dentro da função. A gente, lembrando, como é que a gente lê isso aqui? Já que a gente está tratando de módulos e pacotes. A biblioteca, certo? A função da biblioteca e o parâmetro que a função vai fazer a ação, certo? Então, no caso aqui, a gente quer a raiz quadrada de num. Ao executarmos isso aqui, digita o número 25, que a gente já sabe, a raiz quadrada do número descrito é 25. Só que a gente tem que armazenar isso aqui, ó, no resultado, ok? Porque ele vai exibir o num, a variável num, certo? Ela vai exibir o num aqui na print. O processo de fazer a raiz quadrada, ela está sendo armazenada somente em memória, não está sendo mostrada. Como a gente agora colocou em uma caixinha, agora o resultado vai ser 5. Ela retorna em ponto flutuante, certo? Se a gente for tirar isso aqui, deixa eu ver se vai mostrar de novo. Acho que, peraí, sqrt. Aqui, ó.
Quando a gente passa o mouse em cima, o que mostra aqui na janelinha? Recebe um parâmetro, certo? É onde o resultado vai ser um ponto flutuante. Ok? Pronto. Sabendo disso, Gabriel vai dar continuidade aqui com vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos entender como é que funciona a biblioteca Math, que foi o que Abraão deu como exemplo aqui para a gente entender como é que funciona a chamada. Bom, aqui, na biblioteca Math, temos algumas funções. Esse módulo fornece algumas funções que facilitam o uso da operação matemática. Como vocês podem ver, o nome Math já é bem intuitivo, para operações matemáticas. Então, aqui nós temos o sqrt, que retorna a raiz quadrada de x. Ou seja, ele vai pegar o número x, que está aqui dentro, e vai retornar a raiz quadrada dele. Tem como a gente fazer isso sem usar o módulo Math? Tem. Mas o módulo Math, ele simplifica para a gente operações matemáticas. Então, em vez de eu estar fazendo a operação na mão mesmo, a gente só usa apenas o sqrt, que fica tudo ok. A gente não precisa estar escrevendo vários tipos de código. Eu vou mostrar isso a vocês quando a gente for codar. Também temos o sin x, cos x e tan x, que é o seno, cosseno e tangente, que é o que a gente aprende na matemática. Mas para dar certo, temos que, a nossa operação x que está aqui dentro, temos que passar em radianos. Aí como é que a gente vai converter para radianos? Aqui no próprio módulo Math tem o radians, que vai receber x em formato de ângulo, e ele vai converter para radianos. E de radianos a gente pode passar para o seno, cosseno e a tangente, e assim a gente obter o resultado. Temos o hipo, que retorna a hipotenusa de x e y. Bom, aí ele vai passar um parâmetro x, um parâmetro y, e aí sim vai ser retornado a sua hipotenusa. Também temos o logaritmo, onde temos x e y, onde vai passar um número x com a base y e vai ser retornado da função. A biblioteca Math também fornece umas constantes para a gente. Temos a constante π, que vai ter esse valor aqui, que é 3,14, etc. E temos a constante e, que vai ser 2,7 e etc. E assim sucessivamente. Mas como usar e quais possíveis aplicações? Vamos para o Colab. Bom, biblioteca Math. Vamos fazer o import Math, para a gente utilizar as funções. E como o Abraão explicou, é como se a gente estivesse puxando uma caixa, a caixinha da matemática. Vamos lidar dessa forma. Nós temos a caixa da matemática. Deixa eu só dar um espaço aqui e dar um zoom. Pronto, acho que assim, um pouquinho, assim tá ok. É como se a gente estivesse puxando a caixa da matemática e a gente vai usar todas as funções dela, ou algumas. Vamos lá. Então, se a gente tem um valor x e colocar 10, vamos colocar 9. 9, x igual a 9. Aí vamos puxar o math. Ponto. Aqui a gente está dizendo o quê? Temos uma variável 9, x vai receber 9, e nós queremos usar a biblioteca math. Aí o ponto vai significar, mas se queremos usar a função, qual função queremos usar? sqrt. sqrt. sqrt de quê? De x. Então, se a gente colocar aqui, deixa eu colocar res vai receber aí um print. É isso. O que vai acontecer? Aí ele vai receber, ele pegar esse parâmetro e vai printar. Ó, aqui, ó. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, o que é que a função fez? Importou a caixinha da matemática, a biblioteca da matemática. Nós atribuímos x, que é igual a 9, que temos o valor res, que vai receber, usando a função da matemática, quer dizer, usando o módulo da matemática, com a função sqrt de x. No caso, a raiz quadrada de 9 é 3. Se nós fazemos com outro, deixa eu ver, vou colocar um número bem grande aqui. Raiz quadrada de 67.000, aí ele vai dar um retorno do ponto flutuante, como Abraão falou.
Ah, mas eu não quero mais usar a função SQRT. Tem alguma outra função? Sim. Temos a função da hipotenusa. Vamos lá, usar a função da hipotenusa. Que temos a hipótese. Deixa eu botar aqui math. Ó, vamos nomear a função math para m, SM. Que aí, em vez de a gente colocar o math na frente, a gente vai colocar o m para ficar mais simples de a gente escrever e dar uma simplificada no que a gente quer fazer. Então, se eu quero chamar a função da hipotenusa, mas primeiro vamos colocar i aqui, que vai receber m ponto e pof. Não. E pof aqui. Pronto. Aí, por exemplo, temos um triângulo com o lado 3 e o lado 4. E nós queremos descobrir qual é a sua hipotenusa. Temos aqui que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A função math, ela vai simplificar para a gente isso aqui. Ou seja, ele quer apenas o b e o c, né, nessa figura aqui. No caso, essa altura e essa largura aqui. Aí ele vai retornar para a gente o valor. Nesse caso aqui, está utilizando ângulos, mas a gente não vai utilizar no momento. Aí, qual é a hipotenusa de um cateto que tem um tamanho 3 e de outro que tem um tamanho 4? Vamos fazer o print. E o que vai acontecer? Ele retornou. Retornou, aqui eu vou colocar para vocês verem, forma hipotenusa, ângulo, Pitágoras. Pitágoras. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente dar uma olhada. Aqui. A gente utilizou basicamente esse exemplo aqui, que é o triângulo de Pitágoras, que ele utiliza para a gente entender como é que funciona a questão para achar a hipotenusa. Aí temos o número 3, que é um lado, e temos o número 4, que é o outro lado, separado por um ângulo reto. E aí nós queremos descobrir o x. Beleza, aí aqui nós temos a resposta que é 5. Mas, Gabriel, não dá para a gente fazer isso sem utilizar a função, a função da math? Dá para a gente fazer isso. Como é que a gente pode fazer isso? A aula passada vocês aprenderam a questão de definir funções, então vamos utilizar ela. Eu posso dar um def, aí eu posso colocar hipo, no caso a gente vai criar a nossa própria, hipotenusa, que vai receber um valor x e y, por exemplo. E esse valor hipo vai ser o quê? Vamos ver, que aqui temos a função que é, temos que executar essa forma matemática aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu colocar aqui só B e C. Aí vamos fazer como? A recebe B ao quadrado, como é que a gente faz? B ao quadrado mais C ao quadrado. C ao quadrado. Bom, aqui temos B ao quadrado, C ao quadrado. Só que aqui temos o A ao quadrado. Então, como é que a gente pode representar isso dentro da função? A gente pode colocar entre parênteses, colocar... como o A aqui seria ao quadrado, passando para o outro lado, a gente vai elevar 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. E assim a gente cria a nossa funçãozinha. Vai dar um return A. Então, vamos colocar um print aqui embaixo, só comparando. Print. Vou colocar... Deixa eu colocar aqui, printf. Só para... função math. Só para a gente dar uma comparada aqui. Função math. E aqui a função criada. A função que a gente criou. Aqui vamos colocar o nome de hipo. E não e HP. Vamos colocar HP. Aqui, vamos colocar... Aqui a gente criou HP. Vai receber como? Aí nós temos a função hipo, né? Então, como é que a gente pode fazer? Hipo. Vai passar o 3 e o 4.
Vejam só, esse aqui é a que a gente criou e essa aqui é a importada da biblioteca Math. Vamos colocar para rodar. Como a gente pode ver, deu o resultado 5 e a função que a gente criou também deu o resultado 5. Agora vejam só, olha o tamanho da função que a gente criou. A gente utilizou 3 linhas, poderia ter usado mais ou dá até para usar menos, mas nós utilizamos 3 linhas para representar uma coisa que já está importada dentro da biblioteca. Agora vocês imaginam uma fórmula gigante que a gente tem que executar vários cálculos e que já está dentro de uma biblioteca. Então, em vez de a gente fazer a nossa própria função, por que não utilizar uma função já criada? No caso aqui, a gente utilizou 3 linhas, o que poderia abstrair em uma linha. Então, essa é a vantagem de utilizar as bibliotecas. É a gente poder abstrair informações e funções genéricas, coisas que já existem, geralmente já estão em bibliotecas. Então, como a gente pode ver, alguém já criou essa função dentro da própria biblioteca. Então, é como se essa função já estivesse aqui dentro e a gente tivesse só que importar, abstrair. A gente precisa saber o que é que a função faz e utilizar ela. Bom, essa é a vantagem de utilizar as bibliotecas. Agora, vamos utilizar agora o logaritmo. A função logaritmo, ela é representada por log. Deixa eu botar um L aqui, vai receber um resultado. Temos que botar math, que é meme, que a gente colocou aqui em cima, log, e vamos colocar 10 na base 10. Aí temos a função logaritma, que eu não vou explicar aqui agora para não ficar uma aula de matemática, né? Mas vocês podem estar dando uma olhada, e a nossa função math vai abstrair isso. Ele vai pegar o nosso resultado de 10 na base 10, e vai ver, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos colocar aqui o resultado. Print. Aqui ele abstraiu o total para a gente, pegou o número 10 na base 10 e nos deu o resultado. No caso, isso aqui daria que fazer uma fórmula matemática grande assim, que nem a gente fez na hipotenusa, mas a nossa biblioteca Math abstraiu para a gente e nos deu o resultado que a gente queria. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, como é 796 na base 10. Quanto é que fica? Fica 2 pontos. Tá? E assim ele vai abstraindo e formulando as coisas. Nós também temos o seno, cosseno e a tangente. Eu aposto que vocês lembram isso do ensino médio. Ele vai dar um resultado a partir do nosso ângulo, que nós temos que pegar o resultado em radianos. Como é que a gente pode fazer isso? Vou colocar aqui um input, deixa eu ver. Vou colocar aqui para dizer que é um ângulo. Deixa eu colocar aqui input. A gente tem que colocar input. Colocar um resultado. Deixa eu colocar essa aqui. Digite um ângulo. Digite um ângulo. Vamos lá. O que vai querer? Ele vai querer que a gente digite um ângulo e esse ângulo a gente vai transformar em radianos. Como é que a gente pode fazer isso? Preciso estar fazendo uma fórmula complexa pesquisada no Google e tal? Não preciso pegar a fórmula do radianos. A gente pode simplesmente abstrair. Vamos colocar aqui res para representar radianos. A gente pode simplesmente puxar a biblioteca math, que a gente colocou m, ponto radians, tá aqui, radians, e pegar esse valor e abstrair aqui dentro. Ou seja, ele vai pegar o nosso valor em ângulo, a biblioteca vai pegar esse valor em ângulo e transformar em radianos. Vamos ver como é que vai ficar. Print f radianos. Colocar o valor em radianos, colocar aqui red. O que vai aparecer? Deixa eu apagar isso aqui. Digite um ângulo. Eu quero um ângulo de 60 graus. Opa, deu algum probleminha aqui. Input, model, metamórfica leste. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que colocar o valor inteiro. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Um ângulo 60. Pronto, é isso mesmo. Aí ele vai transformar em radianos e vai passar
o seu resultado em radianos. Ah, mas agora eu também quero saber o seno e o cosseno. Aí, o seno e o cosseno é a tangente. O seno e o cosseno da tangente vai receber o valor em radianos. Aí nós podemos utilizar assim, print f, deixa eu ver, aqui, seno vai ser igual ao quê? Aí eu posso usar a função sim, que é seno em inglês, basicamente, resumindo, e pegar seu valor em radianos, vou colocar aqui head, que nós já fizemos aqui. Então, aqui, ó, primeiro tem que importar, pronto, m.sim head, isso. Agora também queremos o valor do cosseno, colocando cosseno. Então, vamos utilizar a biblioteca matemática, que é m.cos. E aí nós pegamos o valor em radiano. Nós também queremos a tangente, então a gente vai fazer a TG aqui, tangente. Vamos pegar o valor qual? A biblioteca matemática, ponto, queremos a tangente, que é representado por tan. Abre, fecha parênteses, o seu valor em radiano. Então, nós vamos fazer o que aqui, basicamente? Novamente, vamos pegar um valor, em valor ângulo, transformar em radianos, e depois vamos printar o valor em radianos, e logo após vamos pegar esse valor radianos e transformar em seno, cosseno e tangente. Calma. Utilizei chave. Pronto. Tá ok. Agora vai. Nós queremos valor em ângulos, por exemplo, eu quero o ângulo 60. É que ele passa o valor em radianos e passa o valor em seno, cosseno e tangente. E assim a gente pode usar essas abstrações matemáticas e das outras bibliotecas posteriormente que nós vamos utilizar para fazer operações matemáticas, para abreviar nosso código, deixar ele mais simples, mais enxuto e mais fácil de entender. Aqui, na importação, não precisa ser o nome M, pode ser MT, pode ser o nome matemática, se ficar mais simples você entender matemática, aí ele vai puxar, você tem que renomear esses M's para matemática. Então, vai depender muito da forma que você quer trabalhar. Então, a biblioteca math é basicamente isso, porém temos ainda a variável π. Temos as constantes π que nós podemos utilizar na forma. Por exemplo, o valor de, deixa eu colocar aqui, print f, valor de π. O valor de π, então se nós pegamos a biblioteca matemática, botar ponto π, ele vai abstrair para a gente o valor de π, que é 13,14, etc. Também temos a outra constante matemática chamada Euler, que é, então, se nós utilizarmos um m.e, vai abstrair para a gente e retornar o resultado de Euler. Então, a biblioteca math é basicamente isso, e tem várias outras funções, só que para ficar numa aula muito longa, então vamos só utilizar essas funções por enquanto. Agora eu vou passar para Abraão, ele vai dar continuidade do conteúdo com a biblioteca random. Vamos lá, pessoal. Como já foi descrito a biblioteca math, agora vamos para a random, que geralmente é utilizada para quê? Geralmente é utilizada para jogos, sorteios, certo? Então aqueles sorteadores que vocês veem, os sites sorteadores do Instagram e tal, eles usam como principal função a biblioteca random, certo? Então não se engane, é a random mesmo. A gente vai passar por cima bem rapidinho da questão em si da biblioteca, porque é uma teoria um pouco mais complexa. Então aqui o primeiro ponto é utilizado para gerar números pseudo-aleatórios. Por que pseudo-aleatórios? Porque o computador ele não compreende números aleatórios, certo? Ele simula através do algoritmo a geração de números aleatórios através de pseudo-aleatórios. Então são gerados pelo computador por baixo dos panos pseudo-aleatórios que simulam números aleatórios. É um pouco meio confuso, mas ou seja, o computador, assim, vamos falar como exemplo, o gerador não gera um 2, mas ele gera um pseudo dele,
certo? Então a gente utiliza isso mais porque para explicar como é que funciona por trás de tudo isso. Geralmente o número randômico é através do clock do computador. Então por isso que o pessoal usa bastante o random, porque cada random de cada computador é diferente um do outro, certo? Mas o random que está executado no mesmo computador é o mesmo, certo? Ele não se altera. Porque cada computador tem o seu clock, ok? Então vamos lá. Biblioteca não recomendada para questões de segurança, porque geralmente ela pode gerar os mesmos números, então possa ser uma quebra de confiabilidade, ok? Alguns exemplos de funções dessa biblioteca: rendint, tem aplicabilidade, retorna um número aleatório entre o intervalo fornecido, certo? A gente vai dar um intervalo determinado e ela retorna um número. Um choice ou sample retorna um elemento aleatório de sequência fornecida, porque a gente vai usar isso aqui no exemplo, o sample. O random retorna um número flutuante aleatório entre 0 e 1, ok? O Gauss retorna um número flutuante aleatório com base na distribuição gaussiana. Isso que é usado mais em probabilidade. Quem já pagou modelos probabilísticos ou estatística, já viu a curva gaussiana, a distribuição normal, então isso tudo é usado para probabilidade, ok? Vamos lá. Em uma urna há 10 fichas numeradas de 1 a 10 e serão sorteadas 2 dessas fichas sem reposição. Lembrando, sem reposição, ou seja, a primeira ficha não pode ser igual à segunda, nem a segunda pode ser igual à primeira, ou seja, não será possível sair um número repetido. Então vamos lá, bem rapidinho, resolver essa questão aqui, já tratando de como importar a biblioteca e tudo mais, ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Aqui, vamos lá. Pronto. Isso, beleza. Vamos lá. Import. Como a gente vai precisar somente de funções específicas, a gente vai pegar o que é que a gente vai precisar. A gente vai precisar da função sample. Então, from de random, a gente vai importar somente sample, certo? Então aqui a gente está preservando um pouco da memória da execução do programa, ok? A gente não está precisando importar totalmente a biblioteca random. Como eu disse para vocês, como a gente só vai utilizar uma função, então faz sentido a gente só importar ela, porque isso altera até também no consumo de memória do programa, ok? A gente tem uma lista, certo? Eu vou colocar aqui uma lista genérica de 1 ao 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, 10 números. E a gente precisa sortear 2 números. Eu vou colocar aqui com reposição para vocês terem uma seguinte ideia. Que se a gente for com reposição, o que é que acontece com reposição? A gente, por exemplo, sorteou o número 2 e a probabilidade de cair novamente nele é possível. Tem essa possibilidade de cair novamente no 2. Ok? Mas a questão diz sem reposição. Mas a gente vai fazer aqui com exemplo com reposição também. Então vamos falar escolha 1 vai ser deixa eu até ver aqui lá nos slides, olha só, random torna o número rendint, certo? Então a gente vai usar aqui também rendint, ok? Então ó, caso vocês precisem importar mais uma nova função, vírgula, e insere aqui mais uma função, ok? Então vamos lá, rendint, e a gente recebe aqui a lista, que é o intervalo que está sendo dado. E a segunda ficha vai ser rendint lista, ok? Então aqui a gente já fez as 2 escolhas baseadas na lista e a gente print isso aqui. Os números escolhidos, certo? O primeiro aqui é escolha 1 e escolha 2.
Vamos lá, executar isso aqui bem rapidinho. O que deu aqui? Randint missing. Precisa do argumento. Precisa de um inteiro. Ah, esse aqui é... Pronto. Foi até bom a gente fazer isso aqui, porque no Randint a gente não tem como estipular uma lista, não tem como o Randint receber uma lista, certo? E automaticamente ele gerenciar isso aqui e gerar aleatoriamente. Ele pega um intervalo, certo? O Randint ele recebe um intervalo. Então vamos aqui, como a gente fez de 1 a 10, então a gente vai fazer de 0 a 10. Ok? Então vamos lá. Executando agora. Pronto. Os números escolhidos 5 e 8. Então, de 0 a 10, o primeiro escolhido foi 5, na escolha 2, 8. Ok? Vamos lá novamente. 10 e 9. Então, 7 e 10. Sempre quando executamos, ó, a probabilidade também de ele ter o mesmo intervalo que foi determinado anteriormente. Ou seja, se eu executar novamente esses 10 e 6, tem essa possibilidade também. Beleza? Mas, entretanto, todavia, o exemplo lá pede sem reposição. Então, sem reposição, a gente pode usar agora o sample, certo? O sample, vocês vão ver que ele pode receber uma lista, certo? Ele pode receber uma lista e quantos números serão selecionados. Isso é bem intuitivo aqui pra gente, ok? Vamos lá. Sem reposição. Recebemos a lista, certo? E a gente quer os números, duas fichas sem reposição. O que é que a gente vai usar? Como eu já coloquei aqui como colinha, o sample, beleza? O que é que o sample faz? Ele recebe um intervalo, seja dado em lista ou em número, e o próximo parâmetro da função é quantos números deste intervalo serão selecionados, sendo sem repetição. É isso que a gente quer. Isso é 100% perfeito na nossa solução do nosso exercício. Então vamos lá. Eu vou colocar como resultado aqui. Deixa eu colocar os números escolhidos. Como a gente só vai receber uma única variável, a gente coloca res aqui. Que é a variável que a gente vai armazenar aqui, sample, certo? Sample. Como a gente, olha só, é até bom a gente só está importando uma única função. Porque a gente, professor, por que você não colocou um random.sample? Quando a gente está especificando uma única função dessa biblioteca, a gente só usa ela. Então, não precisa estar aí. Por exemplo, se a gente tivesse um import random aqui, a gente precisava puxar primeiro a biblioteca e depois a função, porque tinham várias funções, um conjunto de funções ali, certo? E aqui, como ela só tem somente ela, então o programa entende. Não, o sample que a gente está puxando aqui é exatamente o que ele está importando. Então, por isso, não há a necessidade de que a gente passe primeiro a biblioteca, depois a função. Sample, como eu disse, recebe primeiro o intervalo, no caso lista, certo? E o número a ser escolhido. Então, aqui, ó, olha o que apareceu aqui como parâmetro. Recebe uma população, uma sequência, certo? Ó, determinada lista, ok? E o K, que é um inteiro, onde pode ser um controlador interativo, certo? Ou nulo, beleza? Então aqui a gente falta passar mais uma coisa, que é um número inteiro, que é a seleção. Então vamos selecionar dois, que são dois números. Os números escolhidos são 7 e 4. Lembrem-se que se a gente for passando como lista, ele vai dar uma lista aqui. Deixa eu só colocar. Para vocês verem que é lista, a gente vai dar um type off aqui, certo? Type off. Aí vocês type off, ele is not defined. Deixa eu ver aqui se ele ainda vai reclamar. Deixa eu passar aqui. Isso, exatamente, Samuel. Exatamente. Sempre o parâmetro final do sample
é o número, certo? Ou seja, no caso é a quantidade. Desculpa, é a quantidade de números que serão sorteados. Nesse caso aqui, certo? Eu estou explicando como função. Então, a função, o que é que ela faz? Ela pega um intervalo e recebe também a quantidade de números que serão escolhidos, certo? Para o nosso caso, ele recebe a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e quantos números serão sorteados, certo? A nossa interpretação. Eu não sei porque o typeof está dando not defined, mas qualquer coisa eu passo para vocês posteriormente, depois da aula, certo? Esse typeof aqui era só para a gente ver a tipagem no caso da lista, se era realmente. Coloca só type para ver o que dá. É porque type ele... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Isso, pronto. Obrigado, Gabriel. O typeof pessoal, perdão, é do JavaScript, certo? Vamos lá. E vocês veem que ele retorna uma lista, ok? Isso aqui é sem reposição. Então a probabilidade de vir novamente, por exemplo, a probabilidade de vir um 6 e um 6 é 0%, certo? O sample ele deixa bem claro que é sem reposição. Beleza, pessoal? Pronto, vamos dar continuidade agora à aula. Bom, pessoal, agora nós vamos dar continuidade à aula com o import statics. O que esse import statics faz? Ele fornece funções para cálculos de estatística matemática e dados numéricos. Ou seja, essa função ela é própria para estatística, cálculos estatísticos. Como a gente pode ver aqui, temos a média, temos a mediana, a moda e calcular a variância populacional. Isso aqui tem a ver com cálculo de população, tantos números de tal lugar. Então, o que essa função vai fazer para a gente? A função estatística vai abstrair esse tanto de cálculo de fórmulas matemáticas que a gente teria que fazer na mão para coisas simples, como a gente pode ver aqui, essas funçõezinhas. Aí aqui nós temos um exemplo. A tabela a seguir mostra as notas de 24 alunos em uma prova de física. Aqui temos a nota de 24 alunos na prova de física, aplicada com a nota máxima de 100 pontos. Então, calcule a média das notas, o desvio padrão das notas e a mediana das notas apresentadas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos pular aqui para o Colab e ver como é que a gente pode resolver esse problema. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, já escrevi a lista para a gente não estar precisando escrever. Isso aqui são todas as notas dos alunos em formato de lista. O que é que a questão pede para a gente? A média das notas. Então, é aquele cálculozinho básico que a gente faz no ensino médio para descobrir as notas. Pega, por exemplo, aqui nós temos 24 notas, então nós vamos pegar essas 24 notas e dividir por 24, e aí vai dar o resultado. Mas a função média, acho que é média, deixa eu colocar aqui, é meia, acho que é a função meia, Ele vai simplificar para a gente isso e vai abstrair as informações. Vou colocar aqui um import. Para estatística. Vou simplificar para SS. Acho que é o nome certo? Estatística Então, coloquei para SS para a gente não estar digitando esse nome gigante aqui. Vou colocar um print aqui, printf média. Aí, como é que vai ficar essa média? Vamos colocar... E vamos puxar a função SS, que é a estatística, que nós colocamos aqui, colocar um ponto e puxar a acho que é média. Deixa eu ver, média, que vai tirar a nossa média. Coloca aqui LI, que vai passar a nossa lista como parâmetro e ele vai fazer o cálculo para a gente. Vamos ver o que acontece. E aqui, ele puxou que a média é 42,0. Aí agora, na segunda questãozinha aqui, ele quer o desvio padrão das notas. Aí você me pergunta, o que é desvio padrão?
Eu não sei. Então, a gente pode fazer o quê? Se a gente for pesquisar no Google, o Python, ele puxa para nós tudo que tem na função da biblioteca. Tem no material o site do Python para ver quais são as instruções. Então, bom, aqui nós queremos ver tudo que tem na biblioteca Statistics. Então, o Python disponibiliza essa documentaçãozinha aqui, que vai explicando e dando exemplos de como é que funciona as funções. Como aqui a gente pode ver, a gente usou a função MEA, que temos a média aritmética dos dados. Se a gente clicar aqui na função MEA, ele vai descer aqui para a gente como é que ela funciona e o que é que ela retorna. Aqui ela retorna a média aritmética amostrada da data do data, que é o banco de dadozinhos, que no caso nossa lista, que pode ser sequência ou interável. Então nós vamos passar aqui, como a gente fez, passar uma lista e tal, e aí ele vai dar toda a sua explicaçãozinha. Mas aí, o que é que a gente quer aqui na questão? Eita, deixa eu... O que é que a gente quer aqui na questão? É que o desvio padrão das notas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Que é o desvio padrão, deixa eu ver se a gente acha aqui, desvio padrão... Que desvio padrão, média de espalhamento, desvio padrão é PST-Dev. Como é que funciona o PST-Dev? Ele vai passar uma lista também e vai retornar o desvio padrão da gente. Bom, então a gente pesquisou, já viu aqui como é que funciona o desvio padrão e vamos fazer esse cálculo do desvio padrão. Passando aqui, desvio, cadê? Padrão. Desvio padrão vai ser o quê? Nós vamos passar o SS, ponto, ST, deixa eu ver aqui, PST-Dev, e passar a nossa lista. E assim ele vai calcular o nosso desvio padrão. Média 42.0, terá. Desvio padrão 22.72. Então aqui ele calculou o desvio padrão para a gente. Não precisamos fazer toda a fórmula matemática. Ele simplesmente puxou a biblioteca estatística, viu que tem a função PST-Dev, que a gente viu lá na documentação do Python, e retornou para a gente o desvio padrão dessa lista de números que a gente passou. Bom, agora o que é que a questão pede ainda mais? Ele pede a mediana das notas apresentadas. O que é a mediana? É a mesma coisa de média? Vamos ver aqui na documentaçãozinha. Deixa lá para cima. Aqui nós temos a função se você média, aqui mediana do valor no meio dos dados. Então se a gente clica aqui em mediana, nós também temos que passar uma lista, e ele vai retornar a mediana para a gente, que é o valor médio dos dados. Então vamos lá, vamos colocar um print. F mediana, vamos colocar SS ponto média, e passar a nossa lista novamente. E dá o ok aqui, vamos ver se ele calculou a mediana 45.0. Então, a mediana desses dados aqui que a gente passou para ele, das notas, é 45.0. E assim a gente resolve essa questão dos alunos. Então, isso aqui é basicamente a função da estatística. Tipo, a gente já viu aqui, tem vários outros tipos de funções, cálculos estatísticos. Então, por exemplo, se você quer calcular alguma coisa, tipo, eu acho que alguém já fez esse tipo de cálculo. Então, ele pode estar aqui dentro da biblioteca estatística, da MEF, ou de outras bibliotecas. Vai depender do que você quer. Pesquisando no Google, assim, eu quero uma função que faça tal coisa. Geralmente vai ter. Se não ter, aí não tem o que fazer. Tem que fazer mesmo na mão. Mas as funções genéricas geralmente já estão dentro de bibliotecas. Bom, passando agora para Abraão, vai explicar o próximo conteúdo, que é o Datetime. Galera, Datetime nada mais é do que um tratamento de data e horas juntos, certo? Articulados. Também podemos esmiuçar somente em data, somente em tempo ou em hora, ok? Vamos lá. Fornece as classes para manipulação de datas e horas, certo? Ele cria objetos do tipo data, no caso aqui o date. Ele converte variáveis inteiras em data, ok? O Datetime Now, ele pega a data atual e a hora atual, ok? Isso é bastante legal para a gente fazer algumas tratativas aqui. Pode realizar operações aritméticas com esses objetos e pode formatar. O Time Delta, ele é utilizado para comparar datas ou horas, recebendo uns parâmetrozinhos lá,
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho para vocês. Quando vocês forem pegar uma biblioteca, sempre vão na documentação e vejam isso. Isso a gente extraiu lá da documentação. Eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar primeiro o slide bem rapidinho aqui, só para vocês verem uma questão aqui. Eu não vou nem dar zoom porque é bem rapidinho aqui no Daytime. Cria um programa. Isso vai ser um exercício bem mais específico para a gente conseguir ser mais rápido aqui, certo? Vamos lá. Então, aqui cria um programa que recebe a data da última vacina recebida e retorna as datas das próximas dosagens. Isso aqui é um típico problema que a gente pode concatenar com o Covid, certo? Então vamos lá para o Colab. Deixa eu ajeitar aqui no OBS. Pronto. Beleza. Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui tudo. Import Daytime, certo? Eu vou importar a biblioteca inteira por enquanto, dando a renomeação dela com D, certo? Vamos lá. Primeiro a gente precisa receber aqui 3 variáveis, certo? Vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou recebendo A, B e C, 3 inputs, certo? E splitando, ou seja, ele vai fazer uma quebra. Deixa eu ver. A. Vou colocar isso. Eu não sei se eu preciso receber como variável aqui, mas a gente vai testando, certo? Vamos lá, deixa eu só executar aqui bem rapidão. Pronto, show de bola. Ok, vamos lá. Convertidos, a gente precisa converter isso aqui em data. A gente tem como inteiro, certo? A gente primeiro pegou, isso aqui é um problema clássico, onde a gente recebe do usuário a data, certo? Uma determinada data. E a gente vai converter isso aqui para a data, a última data, certo? Ele vai inserir o usuário, no caso, que vai inserir a última data que ele tomou a vacina. E depois a gente vai estipular quanto tempo depois ele precisa tomar a próxima, certo? Então a gente vai usar aqui umas determinadas funções. Primeiro a gente precisa converter isso aqui para data, ok? Porque aqui a gente só tem números, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma variável data que recebe a função date. Aí por que tá reclamando? Porque a gente não deu um botão d.date. Se a gente fosse colocar um from datetime import date e a gente vai usar as funções aqui, a gente não precisaria desse aqui, ok? Então vamos lá. Como é que funciona o esquema da data? Ela recebe primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, ok? E a gente vai usar vai fazer uma variável aqui de operação, certo? Para estipular, ok? Quanto tempo falta para a próxima vacina? Vamos supor que seja hoje o dia que ela tomou a vacina. Então, o prazo é de cerca de 90 dias, como a gente vê das doses de reposição, certo? Então, vamos lá, vamos estipular aqui 90 dias, ok? Então, a gente precisa receber a data e a gente precisa puxar mais uma função do datetime, que é o deixa eu ver, eu acho que é time delta. Vai ser o time delta, certo? O que é que esse time delta faz? Ele pode fazer uma soma de dias ou de horas, ou diminuição de horas e de dias, tanto faz, ok? E a gente vai somar isso aqui com mais 90 dias, certo? Então a gente recebe aqui time delta e dias 90. Então isso aqui, o que é que aqui sugere? 90 dias. Isso aqui indica uma soma de 90 dias, ok? Então ela vai pegar a data atual que a gente armazenou aqui no data, mais time delta,
onde recebe 90 dias, ok? Vamos lá. E o que é que a gente faz agora? Eu vou colocar o print aqui bem rapidinho para vocês verem como é que está a nossa data. A data da última vacina foi coloca data, que não é aquela acrescentada, e a próxima é operation, certo? Foi aquela que a gente usou a questão dos 90 dias. Vamos lá, recebendo hoje 1/11, 11/11 quer dizer, de 2022. Que foi aqui? Para o mês. O que é que deu aqui? A conversão da data eu alterei porque o dia está fora dos dias do range, certo? Então o que é que aconteceu aqui foi eu coloquei no padrão, eu coloquei na inserção de padrão do Brasil, certo? Que no caso aqui é dia, mês e ano, correto? Só que o armazenamento aqui é feito por ano, mês e dia, beleza? O que é que acontece aqui? Que o 2022 não existe 2022 dias, correto? Então a gente tem que fazer essa conversão na inserção aqui dos dados. Depois a gente altera isso aqui para ficar melhor, ok? O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode modificar como padrão brasileiro. Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu parar aqui, já para a gente corrigir esse problema. A gente pode trocar o ano pelo dia e o dia pelo ano, ok? Executando de novo, 11 de novembro de 2022. Executando isto, a data da última vacina foi 11/11 de 2022 e a próxima é 9 de fevereiro de 2023, certo? Foi adicionado 90 dias com sucesso, ou seja, 3 meses de distância entre uma e outra. O que é que a gente pode fazer aqui? Beleza, Abraão, você inseriu os dados aqui, formatar, só que na impressão ele ainda está no padrão inglês. O que é que a gente vai fazer? Não que seja só padrão inglês, certo, pessoal? Mas uma forma global de ser dada os dados, de ser dado a data. Vamos formatar isso aqui para ficar bem mais enxuto e isso aqui possa ser até mais intuitivo para vocês, que eu vou até dar um complemento aqui de como a gente pode formatar datas no Python, beleza? Como é dia, mês e ano, certo? Então o padrão é esse pra gente, né? No caso a gente é acostumado a visualizar desta forma. O que é que a gente pode fazer fazer aqui? Formatted, vou iniciar uma variável aqui, formatted, onde ela vai receber os campos, certo? Olha só como é que a gente pode fazer isso aqui. Chaves, certo? Chaves. Dentro de cada chave dessa, a gente vai receber a variável de cada parte da data, certo? A gente pode agora ponto format, a gente coloca aqui, e aqui no ponto format a gente vai receber cada variável para ser inserida aqui, certo? Dentro do format, como é que a gente vai separar cada elemento? Através da vírgula, ok? Então vamos lá. Operation. Eu vou fazer mais rápido aqui, pessoal, porque a gente já está em cima da hora, beleza? Ponto operation, ponto. O que é que a gente vai fazer aqui? O dia é composto por dias, mês e ano, certo? Quando a gente divide isso aqui em forma de data, a gente pode usar alguns subfunções dentro da data chamadas day, month e year, beleza? Isso aqui em inglês, ok? Então a gente vai pegar somente o dia dessa data, depois o operation, no caso aqui a data a ser convertida. A gente pode usar até tanto para data como para operation. Se vocês
já estão bem situados no assunto de funções, vocês podem fazer uma função onde recebe uma data, certo? E coloca essa operação aqui que também funciona, que vai agir para as duas formas. Operation, ponto. Agora vamos pro mês, né? Pra gente seguir. E o ano, certo? Pronto, tá aqui a operação certinha. Tá compartilhando, tá cortando? Tá não, beleza, não tá cortando. Só tá cortando um pouquinho no colégio, aqui no OBS. Deixa eu arrastar aqui para o pessoal ver certinho. Beleza, vamos lá. E pronto, a gente já fez a formatação. Como é que a gente pode aplicar esses dados aqui? Então vamos lá. A gente pode colocar agora aqui, ó, formatado. Lembrando que a gente usou a data do mês que será a próxima vacinação, certo? Então só ela que vai ser formatada aqui. Então 11/11, opa, não está desabilitado. 11/11/2022. Data da última vacina foi 11/11/2022 e a próxima é 9 de janeiro. Faço visualização, né, pessoal? Faço visualização aqui para vocês. Então é isto. Um estilo de formatação de dados que a gente pode aplicar. Como a gente pode usar subfunções. Isso aqui foi extraído. Como é que você saberá? Documentação. Beleza, pessoal? Então tudo está na documentação. Quando vocês forem mexer com bibliotecas, só ir na documentação certinho, que ela mostra por completo tudo que ela pode fazer. Então vocês veem o quanto tem uma biblioteca, o quanto de poder ela tem uma biblioteca tem, certo? Beleza? Pronto, finalizamos aqui essa questão de datetime. Bom, galera, agora vamos entender como é que funciona a biblioteca Time. Ela é bem parecida com o datetime, mas ela envolve menos datas e mais o tempo mesmo. Mas como assim o tempo? Nós vamos entender. É utilizada para a manipulação do tempo do sistema, ou seja, ela é mais voltada a tempo dentro do próprio programa. Nós vamos verificar isso. Aqui temos verifique quantos segundos durou a execução de um programa com um for que se repete 1 milhão de vezes. Dá para a gente ver o quanto tempo o programa foi executado. E como seria a resolução desse problema? Nós vamos para o Colab. Aqui, pronto. Aqui temos a biblioteca Time. Vamos lá, import Time. Import Time, eu não vou abstrair, vou deixar Time mesmo. Então, vamos lá. Nós temos um problema que é saber a execução do tempo. Mas antes eu vou ensinar uma funçãozinha bem legal para vocês, uma das funções que eu mais gosto do Time, que é a função sleep. O que é que essa função sleep faz? Ela vai retardar o tempo do nosso algoritmo. Ou seja, nós temos aqui um print. Deixa eu botar print f início e colocar aqui um print f fim. Nós temos um início e um fim de um programa. Mas eu não quero que esse programa execute rápido. Como vocês podem ver, a gente já aperta aqui e já executa. Eu quero que ele demore 3 segundos para ser executado, do início ao fim. Então, se a gente usar a biblioteca time, ponto, sleep, e colocarmos para a gente como parâmetro 4, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar início, 1, 2, 3, 4, fim. Ou seja, ele retardou o processo do nosso código. Esse sleep, ele vai esperar ficar parado aqui nessa parte durante 4 segundos. E depois continuar a execução do nosso código. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um for in range, deixa eu ver, 10. E colocar dentro dele um printf, f, deixa eu colocar dolly 1, dolly 2, colocar aqui dolly n.
Aí, o que é que esse código vai fazer? Ele vai pintar o início, aí vai do 0, do 1, do 2, deixa eu colocar aqui mais um, fica bonitinho. E vai fazer tudo de uma vez, mas eu não quero que faça tudo de uma vez, eu quero que faça de 1 em 1 segundo. O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar o time, ponto, sleep, aí ele vai passar a demorar 1 segundo para printar cada dolly. Aí ele, início, dolly 1, dolly 2, vai demorando 1 segundo para printar cada um. Ó, dolly 8, dolly 9, dolly 10. Fim. Aí ele demora 1 segundo. Ah, dá para colocar mais? Dá para colocar mais. Dá pra gente colocar 3 segundos, por exemplo. Aí do início, aí 1, 2, 3. Aí dolly 1, 2, 3. Aí dolly 2. Assim sucessivamente. Ele vai ficar fazendo isso até o código acabar. E aí ele vai retardando o código. Bom, entendido o sleep, nós temos o nosso probleminha lá do slide, que é quanto tempo de duração dura esse código aqui? Quanto tempo de duração dura, né, daqui de cima até aqui embaixo? O que é que a gente pode usar? Nós podemos usar o time, que é uma função dentro do próprio time. Vamos lá. A gente colocar aqui o T1, tempo 1, vai receber um time, ponto, time. O que é que esse time.time vai fazer? Ele vai medir o tempo que começou aqui. O tempo do código começou aqui. E nós vamos executar fazer um T2 aqui que vai receber um time. Time. Deixa eu colocar aqui também. O que é que vai acontecer aqui? O primeiro time ele vai medir o tempo que começou o programa depois da importação. E aqui no T2 ele vai pegar o tempo do código que ele terminou, essa execução aqui dentro. Então, na lógica, se ele pegou o tempo do início e o tempo final, a gente pode fazer uma operaçãozinha matemática que vai representar a quantidade de tempo que durou esse código, que nós vamos fazer aqui é T2 menos T1. Assim ele vai dizer para a gente quantos segundos que durou o código. Tempo de duração do código. O tempo de duração do código foi tantos segundos. Então vamos colocar para rodar para ver se vai dar certo. E temos o início, nós não temos o sleep aqui, temos apenas a medição do tempo inicial, que ele mediu antes de começar o início, e a medição do tempo final, que mediu depois de começar o início. E aí temos o fim, aí tempo de duração do código, durou 0,003 segundos. Então o tempo foi muito rápido, deixa eu colocar de novo. Ó, o tempo foi mais rápido ainda, esse aqui, 0,001 segundo. Então, o tempo de duração, que foi isso aqui, foi bem rapidinho. Vamos colocar 10.000 para ver o que acontece. Ele vai executar o código, espero que não trave. E aí finalizou o código. Quanto tempo durou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui. Até o final coloquei demais. Aqui, o tempo de duração do código foi de 3 segundos e 3 segundos, praticamente 4 segundos. Então, 4 segundos para ir de 1 até 10.000. Ah, Gabriel, mas eu não quero tanto número assim, eu quero apenas que dure 10 segundos com 10, assim. Aí eu, por exemplo, vou colocar um time, ponto, sleep, para dar uma retardada. Quanto tempo eu quero que vá de 1 até 10? Então eu vou colocar 2 segundos. Vamos colocar para rodar o que acontece. Ele começou no início, olha só, ele pegou o tempo inicial e está rodando o nosso for junto com o sleep. Aí ele vai demorando 2 segundos a cada vez que ele vai executando esse print. Então, ó, dolly 7, dolly 8, dolly 9, dolly 10, fim do programa, e a execução demorou 20 segundos. Então, o sleep e o time basicamente funcionam dessa forma. Então, nós conseguimos medir a execução do programa usando o time e fazendo essa operaçãozinha aqui
que vai diminuir o tempo final com o tempo inicial. E aí vai dar o tempo em segundos para a gente. Bom, a biblioteca time é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no slide para a gente aprender. Execução. Temos mais algumas bibliotecas especializadas. Temos o NumPy para operações matemáticas mais eficientes. Temos o Pandas para banco de dados, que foi, creio que foi a biblioteca que Gustavo usou na aula de dicionários para dar uma formatada no código. Temos o PyTorch para inteligência artificial, o Django, que é para desenvolvimento web. Então, existem diversas bibliotecas do Python. Bom, e tem algumas dessas bibliotecas que temos no canal do Python, as playlists que a gente aborda esses temas. Se vocês quiserem aprender mais sobre uma biblioteca específica, também tem a documentação do próprio Python que ele dá uma explicada. Bom, temos uma dica também que, para obter a lista de todos os atributos módulo, utilizamos uma função dir. Essa função dir, ela vai fazer o seguinte. Ela vai, deixa eu tirar o sleep daqui. Colocar um dir, aí queremos a biblioteca. Temos que importar a biblioteca, colocar um dir time. Aí, se colocar um dir time, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as funções que tem dentro dessa biblioteca e expor para a gente. Então, temos aqui o próprio time, deixa eu ver se a gente acha o sleep. Aqui o sleep. Todo tipo de biblioteca todo tipo de função que tem dentro dessa biblioteca pode ser amostrado usando o dir. Mas também vocês podem olhar na documentaçãozinha, pesquisando no Google, a documentação do Python, e ver, além do nome, como é que executa elas. Bom, Abraão, tem mais alguma coisa a acrescentar? Agradecer a vocês. E quem está assistindo pela aula gravada, votem um vídeo e não percam os prazos de entrega de listas e do projeto final. Lembrando, para todos, 5 listas ou 4 listas e um projeto. Beleza? Para a emissão do certificado para vocês aí. Agradeço a todos, tenham um bom dia, estudem e até mais.